Atos capítulo 23. Paulo, fixando os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus como toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto daquele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e a outra de fariseus, clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Assim que disse essas palavras, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e o grupo se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus professam todas estas coisas. Originou-se então um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Havendo grande dissensão, o tribuno, temendo de Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a Saudesca, arrebatá-lo do meio deles e levá-lo para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor apareceu a ele e disse: Paulo, tem ânimo, porque assim como testificasse de mim em Jerusalém, importa que eu façais também em Roma. Ao amanhecer, alguns dos profetas fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que fizeram esta conspiração. Eles foram aos principais, os sacerdotes e aos anciãos e disseram: Fizemos um juramento sob pena de maldição, de que nada provaremos antes até que matemos Paulo. Agora, pois, vós com o conselho solicitai ao tribuno que o mande trazer perante vós amanhã, com que para inquirir como mais acerca das suas atividades, e antes que chegue estaremos prontos para o matar. O filho da irmã de Paulo, porém tendo conhecimento dessa conspiração, entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Paulo, chamando um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem algo a lhe comunicar. Ele o tocou e o conduziu ao tribuno, dizendo: O preso Paulo, chamando-me, rogou-me que te trouxesse esse jovem, que tem alguma coisa a dizer-te. O tribuno tomou pela mão e, levando-o à parte, perguntou-lhe: Que denúncia tens a fazer? O jovem disse: Os judeus decidiram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que para inquirir dele, com mais precisão, alguma coisa. Mas não creia, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas. Estes fizeram um juramento, sob pena de maldição, de não comer nem beber até que o matem. E já estão preparados, esperando apenas tua palavra de confirmação. Então o tribuno despediu o jovem, ordenando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado ali. Ele chamou 2 centuriões e lhe disse: Preparai para a 3ª hora da noite 200 soldados de infantaria, 70 de cavalaria e 200 arqueiros para irem até Cesareia. Aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas, Paulo levem a salvo ao governador Félix. Então escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias a Félix, excelentíssimo governador, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim com os soldalesca e o livrei, informando que fui de que era romano. No intuito de saber o motivo por que o acusavam, o levei ao conselho deles.
Achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Informado de que os judeus preparavam ciladas para este homem, imediatamente eu enviei a ti, intimando também aos acusadores a que apresentam acusação que tenham contra perante ti. Passa bem. Os soldados tomaram Paulo, como lhe for ordenado, e o levaram de noite a Antípatre. No dia seguinte, deixando os da cavalaria o escoltasse, voltaram para a fortaleza. Estes logo a chegaram em Cesareia, entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. Depois de ler a carta, o governador perguntou de que província ele era. Ao saber que Paulo era de Cilícia, disse: eu te ouvirei quando também aqui chegarem teus acusadores. E ordenou que o prendessem no pretório de Herodes. Atos capítulo 23.